Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui entrando ao vivo. Mais uma live da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. Hoje temos um convidado muito especial. Eu já apresento o doutor Guilherme. Vamos só esperando o pessoal entrar. Daí, Guilherme, tudo bem com você? Boa noite, Ricardo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer tê-lo aqui conosco. E vamos hoje conversar um pouquinho, né, sobre suplementação. A gente vai entender aí alguns mitos, né, algumas informações errôneas que às vezes a gente recebe, principalmente hoje em dia na questão do Instagram, né? Muita informação na internet, né? Então vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar. Vão dando um oi aí, galera. Vão dando um salve. Aí. Ó, temos uma nutricionista aqui. Claudine. Bem-vindo, Claudine. Aí. Perfeito. Aí, ó, Guilherme, já tem que cuidar com o que vai falar, hein? Que a nutricionista pega no... Boa noite, Valmiro. Tudo bem? Como é que você tá? Boa noite ainda, Ricardo. Aí tem que cuidar mesmo. É. Muito legal, muito legal. Vamos lá, esperando o pessoal entrar. Deem o like. Mais uma live da BRC, passando informação, principalmente para os atletas, comissão técnica. Exatamente. São, né, pessoas que sempre diretamente envolvidas com o esporte, porque quem trabalha, não necessariamente o nutricionista ou o médico esportivo, mas todo mundo que está envolvido, né, com a seleção brasileira, com os seus clubes, tem que ter uma noção, né, Guilherme, sobre esse assunto, assim, exatamente. De uma maneira geral, sobre saúde, mas nós temos que estar sabendo, né? Tem que ter um básico, pelo menos, até mesmo para daí reportar alguma coisa para o médico, para a nutricionista, né? Não, é muito importante compreender essa parte de suplementação, Ricardo, até porque a gente vai conversar um pouquinho aqui, tem muita coisa que o pessoal escuta na internet que não é verdade, que pode dar até problema para o atleta. Às vezes suplemento que pode ter doping envolvido, algumas coisas que podem prejudicar o atleta lá na frente, que o profissional que está trabalhando ali com ele tem que entender, tem que conhecer, para poder alertar esse atleta e evitar maiores complicações, maiores problemas, né? Sim, até depois a gente vai conversar mais profundamente, mas tem até a questão de contaminação, né? Dependendo de onde é feito o suplemento, que nem todas as empresas têm, digamos, uma estrutura ou certo cuidado. Então, pode haver uma contaminação quando está fazendo, né, o produto, ou não? Não só pode, como acontece bastante, Ricardo. Eu vou mostrar depois para vocês alguns estudos sobre isso, de forma superficial ali, mas a gente tem contaminação de 10 a 40% das amostras, a depender da onde que a gente pega esse suplemento, sabe? A gente está falando de marca de suplemento grande, de empresa consolidada, isso é mais difícil. Agora, quando você vai para a internet, Mercado Livre, Instagram, a taxa de contaminação vai lá em cima. Né? E acontece muito também, Guilherme, de rótulos assim que enganam o cliente, assim, informações erradas ou informações que faltam para deixar realmente para o cliente ter certeza do que ele está comprando, ou isso não é tão comum? Acontece, e uma coisa que acontece, que é até triste de falar isso, mas isso é bem comum no Brasil, é o rótulo dizer uma coisa e o produto ter outra, sabe? Quando a gente vai fazer os laudos para ver se é realmente aquilo ali, por exemplo, creatina é muito comum isso. Eles vendem como sendo 100% de creatina, quando você vai comprar, aquilo ali é amido. Então acaba que a pessoa está pagando, às vezes, 70, 100 reais num potinho de suplemento que é só farinha. Isso acontece bastante. Caramba! E, pô, quem que controla? É Visa que controla ou...
Isso. Em teoria, o responsável por regular essa parte é a Anvisa, só que como tem muita empresa abrindo e fechando, suplemento novo, marca nova chegando no mercado, fica difícil da gente ter uma regulação mais precisa sobre isso, sabe? O que a gente tem mais próximo de uma regulação, daí não é algo governamental, é uma empresa de terceiros que faz isso de forma voluntária, seria a Benutri. Eles são a associação que fazem voluntariamente os laudos de creatinas e whey protein de todas as marcas. Uhum. Isso é algo anual. A Anvisa acaba que, assim que a empresa faz o cadastro ali, eles fazem o laudo, mas ele não tem essa fiscalização tão de perto. A Benutri seria algo mais regular, que seria essa fiscalização anual. Mas qual que é o problema, Ricardo? A gente tem dois problemas aí. Primeiro, a Benutri ela não é algo governamental. Então, assim, a gente tem a questão de o que garante o que eles estão laudando realmente é 100% verdade, que eles não estão sujeitos a suborno, que não estão sujeitos a, enfim, Entendi. outras questões. E um ponto que isso é um conflito de interesse aberto. O presidente da Benutri é presidente da Black School, que é uma marca de suplemento. Então, existe realmente esse conflito real que a gente sabe realmente está presente ali, sabe? Eu sei que tem, por exemplo, esse conflito de interesse é interessante, porque acontece até com a Gatorade, né? Que eles têm um centro de pesquisa, eles conduzem um centro de pesquisa. Sim. Nos Estados Unidos. E então, pô, a gente sabe que pode ser que tenha um viés aí, que tenha um bias aí nesse sentido, né? Não só de manipular o dado, mas até de publicação, né? Às vezes o cara vai lá, pesquisa alguma coisa, isso dá negativo, dá que o suplemento não funciona, eles não publicam, né? E daí parece que os caras publicam, funcionam, que todos os suplementos que eles desenvolvem é ótimo, mas tem esse viés de publicação. Isso é comum, infelizmente. E não tem muito como fugir disso, né? Quando a indústria patrocina o estudo, ela vai ter um interesse por detrás, né? Sim, sempre, né? O comércio, né? Uma outra coisa muito interessante, a gente está falando de suplementos, mas o pessoal fala muito sobre a indústria do farmacológica, né? Dos remédios, só que os caras não entendem que isso acontece da mesma forma com homeopatia, né? Que também totalmente. É uma indústria milionária e, pô, da mesma forma que falam tanto da alopatia, né? Exatamente. A homeopatia também é um mercado, é algo que também está ali para vender para o público. Então, essa questão de indústria do remédio, não sei o quê, não. E ainda mais sombrio, porque a homeopatia, você como cientista deve saber bem, comprovadamente não funciona, né? Comprovadamente não funciona. Tem meta-análise mostrando que não faz nada. A indústria sabe que não funciona, o CRM sabe que não funciona, mas pela questão do placebo, pela questão do... Assim, se a pessoa acredita que funciona, ela vai ter benefício, né? É justamente isso que tem um placebo. Ela confia no mercado e tem profissional que prescreve. Sim. E médicos, né, também, não só... Tipo, porque então, é interessante, né? Porque se a gente pensar no processo, né? Como que é feita a homeopatia, né? É diluído, acho que eu não lembro, mas em torno de 100 vezes, né? Algo assim. E você pega uma gotinha do composto, digamos assim, e coloca numa piscina olímpica, né? Isso. E considerando que a água brasileira ela é contaminada com medicações, pela definição deles, daria para dizer que a água da torneira é homeopática, né? Exatamente. Que eles vêm com aquela balela da memória, né, molecular, que isso também já caiu por terra faz muito tempo. Exatamente. Mas, enfim, 8h10, acho que a gente pode começar a apresentação, certo, Guilherme? Minha parte, então, estamos liberados. Nosso médico atuou conosco na seleção brasileira, Guilherme Adami, ele é formado na UniOeste e é residente em medicina esportiva pela USP. Então, temos aí o prazer de estar agora receber esse conhecimento desse grande profissional. Então, o palco é seu, Guilherme. Perfeito. Muito obrigado, Ricardo. Gostaria de agradecer a todos que estão participando da aula, agradecer novamente o convite.
vamos começar então a conversar um pouquinho sobre suplementação. Se você quiser colocar o slide aí na tela, Ricardo, perfeito, muito obrigado. Então, como já foi apresentado, eu me chamo Guilherme Adame, sou médico, faço residência em medicina esportiva pela USP. E para a gente começar a nossa conversa, antes de eu começar a falar de qual suplemento que vale a pena vocês irem atrás de utilizar ou não, do que funciona, do que não funciona, vamos entender o que é suplemento, para a gente nivelar esse conhecimento de todo mundo aqui. Então, suplemento seriam produtos, seriam compostos que vão complementar a nossa alimentação. Quando eu falo de complementar, é justamente um ponto que tem que ficar claro aqui. Suplemento não substitui uma alimentação inadequada, suplemento não substitui um treino inadequado. Suplemento é algo a mais, é algo que vai complementar a rotina que vocês já têm que ter como atletas. E pode ser vitamina, pode ser mineral, pode ser a proteína, o carboidrato, tem alguns compostos ergogênicos. E no final das contas, a gente vai usar o suplemento basicamente para preencher algumas lacunas aí de macronutrientes, às vezes suplementar um carboidrato, uma proteína que não está conseguindo bater ali na dieta, ou então melhorar o desempenho físico, acelerar a recuperação muscular, que é o que o atleta geralmente busca, eu acho que é o que vocês estão procurando aqui com essa conversa que a gente vai ter hoje. E qual que é um princípio que a gente tem que entender? O suplemento, para ser usado principalmente por atletas, tem que ser algo livre de doping, tem que ser algo seguro, algo de qualidade, e principalmente tem que ser algo individualizado. Então, eu vou falar aqui para vocês vários suplementos que são interessantes, sim, para o atleta de rugby, em cadeira de rodas, mas não quer dizer que todos vocês vão se beneficiar de todos os suplementos. A gente tem que fazer análise individual, às vezes para alguns de vocês vai ser mais interessante um, para outros vai ser outro. Então, eu recomendo que todos procurem ali pelo Nutri da equipe, ou quem tiver interesse pode me chamar no WhatsApp, a gente pode conversar, entender o que é melhor para a sua rotina. A gente vai falar que não é uma orientação para vocês saírem utilizando tudo isso aqui. É mais para vocês entenderem o que funciona e o que não funciona, para não saírem por aí comprando um monte de suplemento que não vai ter benefício e vai acabar gastando dinheiro desnecessário. Então, acho que uma pergunta que, para vocês que são submetidos ao ADA, que são submetidos à BCD, tem que ter em mente é o seguinte: suplemento, ele é doping? Ele pode ser doping? Então, para a gente responder isso, eu quero que vocês entendam o que é doping. O doping, ele tem uma tríade. Então, para a substância ser considerada doping pela WADA, ela tem que, pelo menos, cumprir 2 pontos dessa tríade. Ela tem que melhorar desempenho, prejudicar a saúde ou ir contra o espírito esportivo. Ela não precisa fazer os 3, ela tem que fazer pelo menos 2 desses. Geralmente, o que acontece no doping é pegar esses 2, ir contra o espírito esportivo e melhoria de desempenho. Melhorar o desempenho por si só não é o problema. Agora, quando ele acaba sendo algo que vai contra o espírito esportivo, é algo que é injusto, é algo que realmente torna a competição algo injusto, como, por exemplo, o anabolizante, que faz com que você melhore muito o desempenho, aí ele vira doping. A gente tem a lista proibida da WADA, acho que todos vocês conhecem, a gente não vai se aprofundar aqui, mas todos os suplementos que eu vou comentar com vocês, eles não estão na WADA, eles são liberados para utilização em competição, ou até mesmo fora da competição, mas a gente tem que ficar de olho nisso daqui sempre que você for usar uma substância nova para você acabar não caindo no doping por bobeira. Mas eu quero que vocês tomem um cuidado. Eu tenho certeza que todo mundo aqui usa Instagram, assiste vídeo no YouTube e direto acaba caindo em anúncios que prometem aumentar a testosterona, suplementos que aumentam a massa muscular, que aumentam o desempenho. E como eu comentei antes com vocês, o doping, ele é composto por essa tríade, né? Então pensa comigo, se tem um suplemento que está prometendo que vai melhorar o desempenho, que vai te deixar mais forte, que vai aumentar a sua testosterona, de duas uma. Ou ele não funciona, então você está jogando dinheiro no lixo, ou então se ele funciona, ele ou já vai virar doping. Porque a gente não pode ter uma substância que vai aumentar o seu desempenho de forma injusta, que vai realmente fazer com que você tenha um benefício, que vai tornar a competição injusta. Então, todo suplemento que você vê na internet com promessa milagrosa, algum médico a gente vê por aí recentemente um tal de Pepti Strong, alguns de vocês talvez devam ter visto, que prometia ganhar 5, 6 quilos de massa muscular ali no início do uso. A gente sabe que não funciona, mas vamos supor que funcionasse. Você acha que seria justo um suplemento que faz você ganhar 5 quilos de massa muscular assim que você começa ele? Seria algo honesto de você usar em competição? É claro que não. Então, ou não funciona ou vai virar doping. Então, tomem cuidado com promessa que vocês veem nas redes sociais, tá bom? Eu acho que Guilherme, tem alguma dessas promessas, né, como essa mesmo, ganhar 5 ou 6 quilos de massa muscular, tem que ser muito inocente, né? Exatamente. Para cair numa conversa dessa.
é que acaba que tem muito profissional, ou até blogueirinho, que acaba divulgando que os caras usam anabolizante muitas vezes, Ricardo, então eles têm esse benefício por conta do anabolizante, que é doping, só que eles não contam isso para o seguidor, eles falam, não, eu cresci assim, eu ganhei esse benefício porque eu estou usando esse suplemento X. E aí que eles acabam gerando ganância, gerando desejo nas pessoas e vendendo bastante, né? É importante dizer, né? Porque fisiologicamente o nosso músculo tem um limite de crescimento. Caso contrário, todo mundo pareceu o Hulk. Seria gigante. Então, né? isso, a partir do momento que você está ultrapassando esse limite natural, fisiológico, algo está sendo utilizado, né? Exatamente. E não tem nenhum suplemento que vai fazer isso, e se algum dia descobrirem, certamente vai virar doping, porque vai tornar algo injusto no esporte. Não tem como você utilizar isso e manter a equidade no esporte, né, Ricardo? Sim, sim. Então, outro ponto que vocês têm que ficar de olho, que isso eu acho que muita gente esquece. Além de suplemento, que por si só já poderia ser doping, que é vendido como suplemento, tipo sulfato de DEA, o pessoal às vezes vende como se fosse algo inocente, mas a gente sabe que não é. Tem muito suplemento legítimo, então creatina, whey protein, pré-treino, que dentro desse suplemento, então algo que supostamente pela embalagem é legítimo, é liberado para o esporte, mas que dentro da embalagem vai ter composto que é doping. Então a gente teve essa análise aqui que eu trouxe para vocês de mais de 3 mil suplementos, e que deles 28% tinham dentro deles substâncias que eram consideradas doping no esporte. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês antes da gente começar a falar dos suplementos especificamente? Comprem de marcas confiáveis, comprem de marcas grandes e sempre que possível tenham o suplemento que vocês compraram. Assim, o que a WADA recomenda é compre sempre duplicado e guarde um deles para você poder apresentar caso você seja submetido ao doping e caia no doping, para você provar que você tinha contaminação, que não foi feito de má fé, que não foi feito com a sua intenção de realmente estar dopado, né? E sim que você foi vítima da indústria. E evitem comprar suplemento dos Estados Unidos, suplemento europeu, suplemento de fora, porque você muitas vezes não vai saber se a marca que você está comprando é confiável ou não, é mais difícil da gente ter essa regulação, e você pegar de marcas que vão estar colocando doping ali dentro, que não tem muita seriedade, e que você vai acabar caindo num golpe, e se você for cair na dopagem da WADA, da BCD, você vai ser submetido ali, vai ser pego no doping, e eles não vão te perdoar porque você falou, eu não sabia. É papel do atleta entender que tudo que você ingere é sua responsabilidade. Então, se você compra um suplemento, esse suplemento ele está contaminado e você é pego no doping, o problema é seu, não é da WADA. Você vai ser submetido ao doping, você vai ser exposto à penalidade, você pode ser expulso da modalidade, inclusive, ou afastado por um tempo, mesmo que não seja a sua intenção. O que vale não é só a intenção, né? Se você está realmente cometendo uma ilegalidade e você não consegue efetivamente provar que você não fez algo de errado, você vai ser submetido às consequências do doping, né? Exatamente, né? Até os cursos da WADA, quando a gente faz, eles fazem questão de deixar muito claro que o atleta e até mesmo os dirigentes, né, têm a responsabilidade. Então, se você comprou algo e não verificou, a WADA não quer saber se, eu comprei de inocente. Você será punido, né? Acho que a punição básica ali, se não me engano, são 2 anos, né, Guilherme? Eu acho Exatamente. Então, é um cuidado que tem que ter, né? Porque com bobagem, você vai comprar um pré-treino, você acha que não tem nada lá dentro, você compra um pré-treino que tem anfetamina, você é pego no doping e já era. Não tem justificativa para isso, né, Ricardo? Exatamente. Então vamos começar a falar de suplemento, que eu acho que é o que interessa para vocês, né? O que realmente funciona, o que melhora desempenho, como que a gente usa, qual que é o efeito de cada um. Vamos começar com pré-treino, que eu acho que é uma coisa que muitos de vocês às vezes pensam em utilizar. Eu até vi na quarta semana que a gente participou ali, alguns de vocês usando alguns pré-treinos, e muitos que não têm tanto benefício, alguns até que eram benéficos, mas o pré-treino que a gente tem maior evidência, o pré-treino que tem o maior benefício é a cafeína. Não tem segredo. Acaba que a cafeína você pode obter ela tanto pelo próprio café, mas uma forma que é interessante para o atleta de utilizar é pela cápsula. Você pode comprar em qualquer site de suplementação ali de grandes marcas, você vai ter cafeína para vender. Na farmácia você consegue comprar cafeína para vender.
E qual que é o benefício da cafeína, gente? Ela vai melhorar a sua percepção de esforço. Então, sabe quando você tá ali jogando, que seu corpo aguenta, mas a tua cabeça parece que não aguenta mais? Que começa a vir aquela fadiga, parece que você não tem mais o foco, a gana de continuar jogando, digamos assim. Essa percepção de esforço, a cafeína ela acaba sendo benéfica nisso. O cansaço percebido pela sua cabeça, pela sua mente, ele acaba diminuindo. Ela acaba sendo bem bacana para aumentar a resistência, fazer com que você dure mais tempo no jogo, tenha mais força para fazer os sprints, fazer aquela corrida final ali no jogo. Isso, a rodagem final ali para desmarcar um ponto é interessante. E como é que vocês podem utilizar a cafeína? Geralmente a gente vai utilizar de 200 a 400 microgramas. Recomendo que sempre comece pela menor dosagem, então aí na faixa de 200 miligramas, geralmente 1 hora antes do jogo. Então você vai tomar uma cápsula 1 hora antes do jogo ou 1 hora antes do treino para ter esse benefício que eu citei ali para vocês. Pontos que tem que ficar em vista quando for utilizar a cafeína. Primeira coisa, se você for ter jogo à tarde ou à noite e for utilizar a cafeína, ela pode prejudicar o seu sono. Então, a gente não recomenda de rotina utilizar nesses horários. É melhor de manhã cedo. Segunda coisa, doses altas podem dar ansiedade, podem dar palpitação, taquicardia. E isso, em vez de melhorar o seu treino, melhorar o seu jogo, vai prejudicar. Então, em hipótese alguma, inventa de utilizar a cafeína em uma competição importante, ou então em um treino importante, que você vai fazer alguma análise de algum marcador que você precisa ter ali, sem ter testado ela antes. Cafeína ou qualquer outro suplemento tem que ser testado em um dia que não tem tanta importância, em um treino do dia a dia, para quando você for realmente competir, você saber que ela vai ser benéfica ou não para ti. Para a maioria das pessoas ela é benéfica, mas igual eu falei, para algumas pode dar ansiedade, palpitação, taquicardia, isso vai ser prejudicial, então sempre testa antes. Guilherme, Claro. Por exemplo, algumas pessoas não chegam a ter uma sensibilidade quando tomam, por exemplo, no caso da cafeína, às vezes a pessoa toma um café, vamos pensar num café, Sim. café forte. Aí essa pessoa até não tem essa sensibilidade, eu mesmo não tenho, assim, eu tomo um café, se eu tomar um café à noite, não muda em nada. Porém, fisiologicamente existe um efeito, né? Mesmo que você não perceba, durante a noite, talvez o seu sono não seja aquele sono adequado como deveria, não é? Exatamente. Às vezes não é algo que conscientemente você percebe, né? Você vai conseguir dormir, mas a qualidade é prejudicada, realmente acontece isso. Uhum. Então tem que ter esse cuidado. Eu evito de prescrever para o paciente utilizar à noite. Eu acho que até umas 3 da tarde dá para utilizar. Depois desse horário, eu acho que só se for em competição mesmo, uma competição única que não vai ter no dia seguinte prova de novo, aí tudo bem. Agora no dia a dia, no treino, eu acho que não é rentável à noite, à tarde não, Ricardo. Perfeito. Vamos para o segundo suplemento. Esse aqui eu espero que boa parte de vocês já conheça. Eu acho que é o suplemento... Acho que não, é o suplemento mais estudado e mais utilizado hoje em dia, que é a creatina, né? Só para vocês entenderem para que serve a creatina e no que ela seria benéfica para o rugby, para vocês entenderem se faz ou não sentido para a ação que vocês vão ter no jogo. Então, a creatina ela é útil para explosão muscular. Então, sabe aquele sprint até 10 segundos, você vai ter que atravessar a quadra o mais rápido possível? Ali tem uma pergunta do Thiago. Isso. Seria a respeito da... Com relação à cafeína, Thiago? Eu imagino que seja da cafeína. Então, Thiago, isso é individual, depende... É uma questão mais complexa, da parte genética ali, se você tem um CYP1A2, ADORA2A, enfim. Mas de forma objetiva, geralmente em umas 6 horas a gente ainda tem esse efeito. Então, até 4 a 6 horas, eu diria que é um número que você ainda vai ter o efeito da cafeína ali para prejudicar sono e até o efeito ergogênico dela, em média. Alguns indivíduos são mais suscetíveis, isso varia, tá? Mas em média seria algo assim. Voltando ali da creatina. Creatina é para explosão, creatina é para recuperação muscular. Então, assim, sabe aquele sprint, Ricardo, que você tem que atravessar a quadra o mais rápido possível? É aí que a creatina vai ter o principal benefício, sabe? Então, é um suplemento muito interessante para esse tipo de situação. Outra situação, musculação. Não adianta. Para quem faz musculação, e acredito que a maioria dos atletas acabam fazendo, né? A creatina ajuda na recuperação muscular, no ganho de força, no aumento de massa magra.
Então, ela é um suplemento muito versátil, ela é interessante para a maioria das modalidades esportivas. A creatina é um dos suplementos que acho que mais tem estudos científicos comprovando a sua eficácia, não é? Exatamente. Ela é de longe o mais estudado. A gente já tem isso até em populações não atletas, pensando em idosos, pensando em algumas comorbidades, até em doenças a gente está usando a creatina e estudando ela. É um suplemento fantástico. E é seguro, é liberado pela UADA, não vai trazer nenhum prejuízo à saúde. Tem muita gente que tem aquele medo de doença renal, né, Ricardo? Não sei se já ouviu falar que a creatina pode prejudicar o rim ou algo assim. Sim. É muito comum. E o que acontece? Qual que é o problema quando a gente fala disso? No Brasil e na maior parte do mundo, a gente avalia a função renal por um exame chamado creatinina. E quando a gente toma creatina, ela pode sim aumentar a creatinina. Mas ela não está prejudicando o rim, ela não está atrapalhando em nada o rim está 100%. Você pode usar em dialítico, em paciente em diálise você pode usar a creatina que tem segurança. Só que você altera o exame, entendeu? E é uma alteração ao falso positivo que a gente chama. Ela realmente pode alterar o exame, mas sem alterar a função. Então, por isso tem muito médico que tem medo de usar a creatina. Mas, assim, já está extremamente consolidado na literatura que zero riscos em questão de função renal. Você pode utilizar sem nenhum problema. A questão é que se você tomar mais creatina do que necessita, você vai começar a fazer um xixi mais caro, né? Xixi caro, exatamente. A proteína como um todo, creatina, whey, você vai ter um gasto desnecessário. A gente sabe que creatina não é barato, né? É. O custo da creatina está alto e a tendência de suba cada vez mais. Sim. Então, assim, é bom você utilizar a dose que a gente vai passar aqui, de 3 a 5 gramas, a gente recomenda, Ricardo. A única situação que a gente pode usar uma dose maior, que de 3 a 5 gramas, é quando a pessoa vai começar a utilizar. Então, você não está usando creatina e você quer ter o efeito dela o mais rápido possível. O que acontece? A creatina ela não tem efeito igual a cafeína que é antes do treino. Você tem que usar ela todo dia. Então, se tu começar a usar ela hoje e usar de 3 a 5 gramas, você vai ter o benefício dela daqui mais ou menos um mês. Mas vamos supor que você quer começar a ter o benefício dela já agora, semana que vem. Você pode utilizar uma dose maior. Então, você faz 20 gramas por dia. Em vez de tomar 5 gramas por dia, você toma 5 gramas de manhã, 5 gramas no início da tarde, 5 gramas na metade da tarde, 5 gramas à noite. Totalizando 20 gramas por dia. Em uma semana, você já vai ter o benefício total da creatina. Olha, eu pergunto do Renan. Fala, Renan. Boa noite. Doutor, o consumo de creatina junto com uma fonte de carboidrato melhora a sua absorção? Melhora, Renan, isso é verdade. Idealmente, você tem que usar creatina sim com a fonte de carboidrato, mas mais importante do que isso é utilizar ela todo dia. Eu acho que o maior problema é que o pessoal esquece de utilizar ela todo dia, usa só quando vai treinar e acaba usando 3, 4 vezes na semana e acaba nunca deixando o estoque lá em cima. Mas sim, em teoria, a gente tem um benefício maior com o carboidrato. Mas não é 100% obrigatório, sabe? Dá para utilizar ela sem carboidrato, que também vai ter o benefício. A maior questão é que o tempo para fazer o estoque, talvez, virtualmente, tenha uma pequena alteração. Mas nada que vá prejudicar o efeito dela, não. Então, Guilherme, a creatina é algo que você tem que usar de maneira crônica, todo dia. Se você suplementar a creatina um dia, esquecer 4 e suplementar novamente, na verdade, você também só está gastando dinheiro. O nosso corpo, todo dia, ele joga a creatina para fora, Ricardo. E todo dia você se alimenta, você come carne, você coloca a creatina para dentro. Geralmente, esse balanço fica no 0 a 0 e tá tudo bem. Só que quando a gente quer deixar o estoque lá em cima, você tem que fazer essa reposição com creatina suplemento que você não consegue bater com a alimentação. E se você para de tomar ela, o teu corpo volta a eliminar. Então, aquele estoque que estava lá em cima, ele volta a baixar e você perde o benefício dela. Então, esse é o problema de quem usa de forma irregular. Você nunca consegue deixar o estoque cheio. Então, você nunca consegue ter o benefício real da creatina. De colateral, de prejuízo que a creatina poderia ter. Você pode ganhar peso com ela. A gente sabe que pode ganhar de 1 quilo a no máximo 2 quilos de retenção líquida. Não é uma retenção líquida subcutânea que aumenta como se fosse prejudicar a questão de densidade muscular, prejudicar de retenção líquida que a gente vê no dia a dia por consumo de sal, por exemplo. Ela é intramuscular, ela aumenta o músculo, inclusive. Mas dependendo aí da situação que você está, você não pode ganhar peso. No rugby isso não se enquadra tanto, né? Mais modalidades você tem que bater peso ou algumas outras modalidades de lutas, por exemplo, né? Exatamente.
No rugby, eu acho que esse 1 quilinho a mais ali, não, por mais que tu vai ter que carregar ele na cadeira, o benefício dela vai superar ali esse colateral, vale a pena. Vamos para mais um de uso crônico. Esse eu acho que tem gente que ainda não conhece, e ele é muito interessante também, acho que para o rugby, talvez até um pouquinho melhor que a creatina, sabia, Ricardo? Que é a betalanina. Qual que é a questão da betalanina? Sabe quando você está ali no jogo e você começa a ter aquela queimação muscular, parece que o seu corpo realmente não aguenta mais, você começa a realmente fadigar? Geralmente ali quando você está em alta intensidade, coisa de 10 a 15 minutos, a gente chega nesse ponto, né? É nessa situação que a betalanina ela tem o maior benefício. Ela vai diminuir o seu tempo para chegar até a fadiga. Então, ali para aquela partida mais pegada, que você tem que fazer muito sprint, você toda hora chegando ali numa velocidade maior, sempre fazendo um esforço muito grande. Nessas situações que o teu corpo começa a ter uma fadiga, a betalanina acaba adiando um pouco o tempo de fadiga. Como é que a gente vai usar essa betalanina, Ricardo? Muito parecida com a creatina. Uso crônico, uso contínuo, tem que usar todo dia. Não adianta utilizar só antes do jogo. A dose recomendada ali para adulto, num peso ali de 70, 80 quilos, é de 6,4 gramas. Em algumas situações a gente pode usar um pouco menos. Então a gente fala de 3 a 6,4 gramas. E o benefício vai ter depois de 4 semanas de uso. Então você tem que se programar para utilizar ela já antes do período de competição. Não adianta você começar a utilizar na semana de competição, que não dá tempo de você ter o benefício. Qual que é o ponto que tem que ficar na mente do atleta sobre a betalanina? Quando você usa mais de 2 gramas de betalanina, ela dá coceira, dá aquela parestesia. Tem gente que até gosta da sensação, que usa para treinar. Tem muito pré-treino que tem betalanina, na dose de 2 gramas. Para quê? Para dar aquela coceirinha e o cara sentir que o pré-treino bateu, sabe? Você não vai ter nenhum benefício com essa coceira. É uma questão totalmente psicológica. Inclusive, na dose de 2 gramas, você não vai ter nem benefício da betalanina. Mas essa coceira pode ser prejudicial para algumas pessoas. Tem gente que se incomoda com isso. Então, uma estratégia para você evitar isso é você tomar até 2 gramas. Então, menos de 2 gramas por vez. Então, a gente recomenda aí 1,6 gramas dividido aí de 3 a 4 vezes por dia, sabe? Aí você não vai ter nenhum colateral. O ruim é você tomar suplemento toda hora, né? Tem que ficar, como é um uso contínuo, você ficar o mês inteiro tomando de manhã, de tarde e de noite. Acaba que para algumas pessoas isso não é viável. Então usa de uma vez só, mas se for usar de uma vez só, entenda que você vai ter essa coceirinha. Não é prejudicial à saúde, tá tudo bem, mas é um incômodo que algumas pessoas não se adaptam e acabam desistindo dela por conta disso. E é um suplemento, pelo que você comentou agora, né, pela característica, bem importante para o jogador de rugby, sim, sem dúvida. Né? Eu acho muito interessante. Se for ver o tempo da partida, ela se enquadra certinho ali. Até 10 minutos de alta intensidade seria o ideal usar a betalanina. Então acaba que é um suplemento que vai beneficiar bastante aí os atletas, principalmente aí quem fica mais na parte do ataque, que tem que ficar toda hora indo e voltando, você faz muito sprint. Sim. Ela tem um benefício legal aí, acho que é interessante de ser testada. Tem um outro suplemento que faz o mesmo efeito ali que a betalanina, mas você não precisa usar todo dia. Você usa só no dia da competição, que é o bicarbonato. O bicarbonato de cozinha mesmo, sabe aquele pozinho branco que você compra ali para fazer limpeza, tem gente que usa para lavar salada, enfim. Sim. Esse bicarbonato, ele é seguro para consumo, você pode utilizar ele, e ele é um suplemento nível A de evidência, que a gente chama. O próprio Comitê Olímpico Internacional recomenda o uso de bicarbonato para melhoria de desempenho. A mesma situação da betalanina, nas mesmas indicações. Como que a gente usa o bicarbonato? 0,3 gramas por quilo. Isso daí vai dar umas 20 gramas de bicarbonato. Qual que é o problema? Consumir 20 gramas de bicarbonato é desagradável, Ricardo. Vai dar gastrite, tem gente que não se adapta, que dá desconforto gastrointestinal, pode ter diarreia. Então, assim, é um suplemento que funciona, é um suplemento que é bom, tem a vantagem em relação à betalanina de você não ter que usar todo dia, só que são poucas as pessoas que conseguem se adaptar a ele. É muito comum ter efeito colateral ser mais prejudicial que benéfico. Então, teste isso daqui em casa antes de tentar testar em uma partida. Porque se for ter desconforto gastrointestinal, ter diarreia no meio de um jogo, não vai ser bacana.
Então, vê se teu corpo se adapta para ver se vai dar para você. Ainda mais os atletas com lesão na medula espinhal, né? Exatamente. Que não tem o controle ali, daí. E esse desconforto pode acontecer quanto tempo depois que você começar a suplementar com bicarbonato? Geralmente, de 30 minutos, você já começa a ter o desconforto mais gástrico mesmo, e a diarreia de 1 a 2 horas. O Ellison ali vai ser lindo. Tem uns caras que gostam de ver, né, o pessoal sofrer. Os staff que vão sofrer depois também, né? Exatamente. Então, assim, é algo que dá para ser testado, é algo que tem benefício, tem gente que se dá muito bem, mas eu não recomendaria testar em jogo. Eu recomendaria testar, às vezes até em casa mesmo, nem pelo desempenho, para ver se você se adapta ou não ao bicarbonato. E se você se adaptar, aí teste em um treino, para ver como é que você vai com ele, e usar de forma pontual, sabe, Ricardo? Aquele jogo mais pegado, que você precisa realmente dar o máximo, que cada minuto conta, aí pode ser uma estratégia interessante, desde que tenha testado bem antes, para ter certeza que não vai dar problema na hora do jogo. Certo. E a gente usa aí, geralmente, umas 2 horas antes do jogo, para ter o maior benefício. Isso que eu ia perguntar, qual o momento apropriado? É umas 2 horinhas ali antes do jogo. Vamos falar do nitrato. Você ouviu falar de nitrato, Ricardo? Já ouvi falar do nitrato. Ele é bacana. O nitrato, ele vem da beterraba. Então, assim, a gente pode fazer a ingestão de nitrato com a própria beterraba, certo? E no Brasil, a gente tem 2 marcas que eu conheço, que é a Dobro e a Shark, que tem nitrato vendido comercialmente. Provavelmente vai acabar chegando, eventualmente, mais empresas vendendo nitrato aqui, mas a forma mais fácil de se utilizar é pelo próprio suco de beterraba. Qual que é o benefício do nitrato? Ele é um vasodilatador, então ele aumenta a circulação sanguínea no corpo. Isso é muito bacana para principalmente fazer com que você... Vamos supor assim, num dia que você vai jogar muitas horas, sabe? Às vezes vai ter mais de um jogo, ou é um dia de treino que você vai ficar treinando a tarde inteira. Essa vasodilatação, ela melhora o desempenho, melhora a resistência nessas provas mais longas, nesses treinos mais longos, sabe? Para a partida em si, talvez não seja isso que vai mudar a sua partida. Mas pensando aí quando você tem aquele treino de 2, 3 horas, ele vai ter um benefício maior por fazer essa vasodilatação, ajudar o músculo a conseguir limpar os metabólitos, enfim. Como que a gente utiliza, o nitrato? De 2 a 3 horas antes do seu treino ou do seu jogo, você vai utilizar ele. Se for com suco de beterraba, vai usar mais ou menos aí 300 a 600 ml de suco de beterraba, in natura mesmo. Se for utilizar a apresentação comercial, então for comprar ali o da Dobro, da Shark Pro, na maioria das vezes vai ser 30 gramas. Então é um scoopzinho de 30 gramas. Uhum. Você vai fazer a diluição em um copo de água e vai ingerir no mesmo esquema, de 2 a 3 horas antes do exercício. Caso você encontre alguma outra marca, não saiba como utilizar, queira me chamar no privado, pode ficar à vontade que eu dou uma olhadinha ali, que é por milimol que a gente calcula, sabe? Então vai depender da concentração que a marca apresenta. Mas via de regra vai ser esse padrão de 30 gramas para o suplemento em pó e de 300 a 600 ml para o suquinho de beterraba. Guilherme, também pelo fato da pessoa com a lesão medular, ela pode apresentar uma desautonomia, né, o comprometimento linfático, e pelo fato do nitrato ele ser um vasodilatador, isso pode interferir em alguma questão da pressão arterial ou não? Então, de literatura a gente não tem isso consolidado, Ricardo, não existe isso bem definido, mas o que eu já vi de relato prático é que principalmente na hora seguinte ao uso, ele pode dar uma hipotensãozinha aí nas pessoas. Mas sim, é relato, não é algo publicado, não é algo bem consolidado. Certo. O que a gente tem aí mais uma curiosidade realmente, não é tanto relacionado ao esporte, mas o nitrato, nem tanto suplemento, mas a gente tem medicações com nitrato, sabe? Elas não podem ser utilizadas em pessoas que estão utilizando Viagra, que estão utilizando Cialis, estão utilizando esse tipo de medicação, porque daí sim faz uma hipotensão bem importante. O suplemento, a gente não sabe se tem essa correlação ou não, acho que ninguém nunca estudou, eu pelo menos nunca achei nenhum estudo a respeito disso, mas medicações com nitrato têm essa associação forte aí com hipotensão. Então a gente
contraindica nessas situações. Mas no caso, então, do nitrato, da suplementação, talvez uma própria boa hidratação já seja suficiente, já que não tem essa evidência, né, da hipotensão em pessoas que suplementam com o nitrato. A pessoa já hidratada, pode ser que já, né? Exatamente. Não, perfeito. E algo de se testar também. Você tomou nitrato, você começou a se sentir mal, a pressão baixou, não importa o que está na literatura. Você não se adaptou, você não vai usar no teu treino, não vai usar no seu jogo, né? Eu acho que muito mais que a gente ficar se restringindo ao que o artigo fala, o que a ciência fala, é como o atleta responde, né? Viu, Gabiru? Você que toma muito o Tadala, então segura a onda aí com o nitrato, tá bom? Nesses casos aí não vai ser bacana. Mais uma pergunta aqui do Renan, Guilherme. Uhum. Doutor, o consumo de vários suplementos ao mesmo tempo influencia na absorção e ou eficiência? Vamos lá, Renan. Questão de absorção, teoricamente, não vai ter essa associação, não. Agora, vamos pensar que você está utilizando bicarbonato e betalanina. Vai ter um benefício a mais? Pelo que a gente vê, não. Acaba que o benefício ele não vai se somando, sabe? Como muitos desses suplementos eles agem nas mesmas vias, eles acabam atuando... Não vou conseguir mais beterraba, o Ellison falou ali. Ellison, é melhor... É o Gabiru, né? É melhor evitar. É o Gabiru, esse mesmo. É melhor evitar, cara. Ou pelo menos moderar na quantidade, né? Vai que a pressão baixa. E só terminando ali a pergunta do Renan. Acaba que ficar usando suplementos que agem nas mesmas áreas, você não vai ter um benefício que se soma, sabe? Geralmente aí, o cara utilizando 2 suplementos, ele já vai ter o benefício máximo. Em alguns casos a gente usa 3, sabe? O que mais vai contar realmente, no final das contas, vai ser o seu treino e a sua dieta. O suplemento, igual eu falei no início, é aquela cerejinha do bolo, sabe? Mas show, vamos lá. Agora, a gente vai entrar numa parte que não é bem um suplemento. Quando a gente fala de carboidrato, é um macronutriente, né? Carboidrato está presente no arroz, está presente na batata, está presente na banana. Tudo que a gente come aí, basicamente, no nosso dia a dia tem carboidrato, né, Ricardo? E muita gente usa o carboidrato como se fosse um suplemento mágico. Ali não tem que comprar gel de carbo, é importante. O que a gente sabe? Na verdade, o carboidrato ele é fundamental para qualquer atleta. Quando eu falo carboidrato, eu não estou falando de suplemento carboidrato, tá? Eu estou falando do nutriente carboidrato. Então, você tem que ter uma alimentação balanceada, você tem que ter uma alimentação rica aí em carboidrato, que pode vir de fruta, pode vir de grão, pode vir de legumes, não importa. Em treinos, em jogos de até 1 hora, você não precisa usar carboidrato durante o jogo. Você pode usar ele apenas antes do jogo. Então, a gente vai utilizar de 1 a 4 gramas por quilo. O que eu te recomendo? Tenha uma boa refeição. Então, o jogo vai ser no início da manhã, toma um bom café da manhã. Você provavelmente vai bater essa meta de carboidrato, não tem muito segredo, sabe? Agora, em jogo nem tanto. O rugby não é uma partida tão longa, tão extensa, não passa de 1 hora. Pelo menos não geralmente, né? Mas é comum que, pelo menos nos dias de treino, na semana de treino, por exemplo, às vezes você vai treinar por 3 horas seguidas, por 3 horas seguidas. Nesses casos, é interessante sim usar carbo durante o treino. Como que a gente vai utilizar esse carboidrato? De 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Então, você vai treinar aí por 3 horas, a gente vai recomendar que você utilize aí pelo menos de 90 a 180 gramas de carboidrato. Isso é bastante carboidrato, é algo que você tem que ir treinando, você tem que ir testando seu corpo também. E depois do jogo, tem que novamente consumir carboidrato. Então, de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo. Resumindo, o que eu recomendo para vocês? Antes do jogo, pelo menos 1 hora, mas idealmente de 3 a 4 horas, para realmente fazer estoque de glicogênio, tem uma boa refeição. Então, come bem, se alimenta bem. Depois do jogo, novamente, tem uma boa refeição. E o treino está muito longo, se alimenta durante o treino. Eu tenho que, então, comprar gel de carbo, que eu vi isso acontecendo na quarta semana de treinamento, Ricardo. Bastante gente com gel de carbo lá na quadra. Tá errado usar gel de carbo? De forma alguma, você pode usar o gel de carbo. Ele é carboidrato. Igual eu falei, o carboidrato ele tem um benefício por ser o carboidrato. Então o gel de carbo vai ter o benefício, principalmente nesses treinos mais longos. Mas qual que é o ponto?
Você vai comprar um gel de carbo em 15 gramas de carboidrato, você vai pagar de 6 a 15 reais, depende da marca. É caro, você entende? E ele não tem nenhum benefício em relação aos outros tipos de carboidrato. Então, o que eu recomendo para vocês? A gente tem opções mais baratas e que vão ter o mesmo benefício, vão ter o mesmo efeito. Não tem superioridade ou inferioridade em relação ao gel de carbo. É a mesma coisa. Então, por exemplo, tem um suplemento chamado maltodextrina, que em 1 kg de malto, a gente tem 1 kg de carboidrato. Malto é carboidrato. E você vai pagar 15 reais. Então, às vezes, você compra 1 kg de malto, você consegue o time inteiro usar o mesmo pote, pagando 15 reais. Vai dar R$1 por jogador, entendeu? É muito mais barato que você ir atrás de cada um comprar o seu gelzinho. Tá errado usar o gel? Não tá errado. Mas por que eu vou gastar com gel se eu posso usar a malto? A malto se dilui num copo de água, na garrafinha. Para quem que é interessante usar malto? Para quem treina em outdoor, para quem treina na rua, que você não tem como ficar levando pozinho, que você não tem como ficar levando alimento, que você não tem como ficar levando o carboidrato. Então, para esse cara, o gel faz sentido. Porque para ele, qualquer peso a mais que ele leva prejudica. Ele levar a garrafinha de água com malto, às vezes é inviável, entendeu? O cara que vai fazer uma maratona, o gelzinho ele é benéfico por conta disso, pela logística. Agora, o único benefício do gel em relação a malto, em relação à banana, em relação ao mel, à goiabada, a uma frutinha seca, é a logística. Não tem benefício em desempenho, tá bom? Eu trouxe outras ideias para vocês. Então, uma banana geralmente tem 23 gramas de carbo. O mel, em 100 gramas, a gente vai ter aí 82 gramas de carbo. A goiabada tem 78 gramas de carbo. Então, assim, não precisa se prender a eu tenho que comprar um suplemento. Na própria semana de treinamento, a gente sempre tem ali. Você sempre tem uma barrinha, tem fruta, tem goiabada, tem opções que vão ter o mesmo efeito que o gel e que são muito mais baratas, muito mais gostosas até de utilizar. Poxa, uma goiabadinha ali durante a partida, eu acho muito mais agradável que você utilizar um gelzinho de carbo. Mas, enfim, a mensagem que eu queria dizer é que... Guilherme, só que tem um pessoal ali que está confundindo fonte de carbo a paçoquinha, mas eu acho... Então, qual que é o problema da paçoquinha? Ela tem muita gordura, cara. Sim. Eu não lembro agora de cabeça, mas, poxa, você vai pegar 100 graminhas de paçoquinha, eu imagino aí que pelo menos uns 30% a 40% seja gordura. Acaba que para usar isso durante o jogo, não é a melhor opção, porque em vez de você dar logo energia para o seu músculo, que é o que a gente chama de carboidrato, você vai ficar mais tempo ali para o corpo digerir, mais tempo para absorver. Talvez de pré-treino a paçoquinha seja legal, que vai ter o tempo de digestão. Agora, intra-treino, eu acho que não é a melhor opção. Os atletas sabem bem disso. Mas insiste em usar, né? Tem um efeito milagroso. A parte psicológica acaba que, às vezes, conta um pouco também. De qualquer forma, a mensagem que eu quero falar do carboidrato é: usem carboidrato, mas não se prendam a suplementos. Cara, tem uma boa refeição antes, tem uma boa refeição após, e durante o treino, quando é treino mais longo, pega a paçoquinha não, pega a goiabada, pega a banana, pega o mel. Se quiser comprar gel de carbo, então compra o seu gel de carbo, beleza. Mas se alimenta ali durante o jogo com esses carboidratos de rápida absorção, esses alimentos mais doces mesmo, certo? Já praticamente finalizando. Quem já tá cansado aí, fica tranquilo que agora tá no final mesmo, tá quase acabando, tá? Só para passar uma mensagem sobre proteína. Proteína entra na mesma questão do carboidrato. Eu não tô falando de proteína como suplemento. A gente pode falar de whey protein, de albumina, de caseína, são suplementos que funcionam, mas proteína é comida. Guilherme, só antes de você continuar, desculpa, Claro. tem uma pergunta aqui do Renato. Sim. Uso bastante gel de carbo. Tem limite para usar? Então, Renato, não tem um limite desde que você siga aquele valor que eu passei para ti. Então, assim, mais que 60 gramas por hora, que seriam 4 gelzinhos, você não vai ter benefício. Pelo menos não na modalidade de vocês. Para ultra endurance, a gente chega até a 120, mas para o rugby não vai ter benefício. Então, você vai estar jogando dinheiro fora e correndo o risco de dar desconforto gastrointestinal. Usar mais que 4 gelzinhos eu acho que não seria legal, não. Mas mais por essa questão mesmo, sabe?
2 géis vai ser o suficiente. Mas igual eu falei, vê se vale a pena usar o gel. Às vezes uma malta, às vezes uma goiabada vai ser mais interessante pela questão do custo-benefício. Tem que ver também o quanto, né, que o Renato quer dizer com bastante, né? Uhum. A gente até não sabe agora, né, Renato, se você usa bastante durante o dia Tem isso né? também. O gel de carbo é para usar intratreino. Em treino, igual eu falei, é quando você vai treinar mais de 1 hora. Você usa gel de carbo como um docinho para você usar ao longo do dia, a chance de você começar com um quadro de diabetes, algo assim, é alta, entendeu? A gente não fica abusando de carboidrato no dia inteiro, gel o dia inteiro, só para melhorar a performance. Não é por aí. Não é por aí. Aí, o Japa. É que vocês têm o nome o nome da RG ali na conta do YouTube, a gente acaba não reconhecendo pelo nome, né? Igual o Gabiru. Tivesse por Gabiru, né? Então, aqui, mas daí a gente pode chamar de japa. Então, Perfeito. aqui no caso, ele falou aqui, né, no pós-treino, glutamina, mas talvez você pode falar sobre a glutamina um pouquinho mais tarde, né? Acho que você fala da proteína primeiro. Depois eu falo da glutamina ali. Pode ser? Claro. Só para a gente finalizar ali da proteína. Então, qual que é a questão da proteína? Para a gente fazer músculo, para você criar realmente massa muscular, você precisa de proteína. Para qualquer, na verdade, criação de célula do nosso corpo, você precisa de proteína, né? Então, questão de imunidade, questão de resistência, questão do treino, você precisa de uma injeção de proteína. População geral, as recomendações variam, mas a maioria concorda que 1 grama, 1,5 grama já seria mais do que o suficiente. Vocês não são população geral, vocês são atleta. Atleta, a gente recomenda uma dose maior. Essa dose, mesmo para atleta paralímpico, ela é de 1,4 a 2 gramas por quilo de peso corporal. Então, aí, um atleta que tem aí seus 70 quilos vai estar utilizando umas 140 gramas de proteína por dia. Até 140 gramas, né? Vai de 110 a 140. É importante bater essa meta. Eu tenho que comprar suplemento? Eu tenho que comprar whey protein? Não, de forma alguma. Você pode bater com frango, você pode bater com carne, você pode bater com leite, você pode bater com feijão, entendeu? Com alimento. O importante é que no final das contas dê mais ou menos esse valor. O melhor dos mundos é que você pudesse aí dividir em umas 3, 4 refeições ao longo do dia, cada refeição com umas 30 gramas de proteína, que depois do treino, 1 hora após, tivesse uma refeição aí com 30 gramas de proteína. Esse é o melhor dos mundos. Mas, assim, o mais importante é, no final das contas, a conta bater, sabe? A gente conseguir ter essa ingestão mínima de proteína. É isso que vai ter o maior resultado no final das contas. E o whey protein pode ser utilizado? Claro que pode. Mas igual o gel de carbo, igual o suplemento de carboidrato, por logística, por conforto. Usar o whey protein não é melhor do que você comer um arroz com feijão e carne na refeição, entendeu? A questão é que muitas vezes você está no trabalho, muitas vezes você está fora de casa e você não tem como fazer uma refeição completa, e usar um whey protein é mais cômodo. Às vezes no seu café da manhã você não tem um franguinho para colocar no pão, não tem um ovinho pronto, você comer só um pãozinho com alguma coisa ali, você coloca o whey protein no café para bater a proteína. Mas é por logística, é por conforto, não que ela seja superior ao alimento, entendeu? Mas a gente pode utilizar como uma forma de facilitar a sua rotina. Vamos para as perguntas, Ricardo? Isso. Então, aqui sobre a glutamina. Eu Vamos lá. gostaria que o doutor Guilherme falasse sobre a glutamina. Eu já tenho a minha. Vamos lá, Japão. Glutamina. Vamos para a parte teórica, o que o vendedor vai te falar. A glutamina realmente, ela é utilizada pelo enterócito, pelo intestino, como uma fonte de alimento, assim, isso, em teoria, melhoraria a imunidade intestinal e, com isso, melhoraria a sua imunidade. Na teoria é muito bonito. É muito bom a gente falar essa via bioquímica que ela entra no enterócito, ativa a via tal, que melhora a imunidade, não sei o quê. Mas o que importa no final das contas é quando a gente dá a glutamina para a pessoa e vê se ela vai ficar doente ou não. Ver se ela vai ter uma melhoria de ter menos resfriados, vai ter menos alterações ali de infecção. E a verdade é que não acontece isso, Japa. A gente
tem estudo grande já, que foi feito com gente em UTI, para ver, não, pô, o cara na UTI, qualquer coisinha melhora. Não, não tem benefício nenhum. Ah, e pro atleta? Não, não tem benefício nenhum. Ah, e pro idoso? Não tem benefício. O único público que a gente tem alguma evidência que glutamina é bacana é pro cara que tem Crohn, que tem retocolite ulcerativa, que é doença intestinal. Para esse paciente que tem uma doença intestinal, você fazer uso de glutamina vai ter um benefício. Pontos que você tem que ficar de olho. Cara, no teu dia a dia você já vai bater meta de glutamina com a sua alimentação diária, entendeu? Dificilmente você vai ter que... No caso não tem benefício, mas dificilmente você tem que repor a glutamina para conseguir fazer a ingestão ali que o suplemento vai te dar. Numa refeição completa, um arroz, feijão e bife, você já conseguiria o mesmo benefício, digamos assim. Então, eu não passo glutamina para ninguém. Eu não atendo paciente com Crohn e retocolite, mas assim, seria o único paciente que a gente tem um benefício desse suplemento. É porque a glutamina age bem, né, para proliferação rápida das células, né? Uhum. Então, ela ajuda bastante, mas eu fiz a minha tese, a minha dissertação de mestrado, eu fiz com ratos, né, com ratos com lesão medular, e a gente queria ver qual era a resposta imunitária nesses animais após a lesão. Uhum. E realmente não tivemos nada assim interessante, não. Não teve melhoria. Não houve. Assim. Até teve um pico, na verdade, de algumas células, acho que foi CD4, se não me engano, CD8, Sim, mas recuperou em questão de 24 horas, assim, não tem desfecho clínico, né, Não Ricardo? tem desfecho clínico, perfeito. Às vezes, alguma via vai ser estimulada, algum marcador vai ser estimulado, mas o que importa é se você vai ficar doente ou não, né? Exatamente. E tem mais aqui mais uma pergunta aqui, do Renan. Doutor, a questão da bioabsorção precisa ser levada em conta no consumo de proteínas para bater os valores diários? Renan, se você tem uma alimentação balanceada, dividida aí ao longo do dia, não é uma preocupação que você tem que ter, não. O que eu te recomendo é o seguinte, cara. Vamos pensar aí não que tenha que ser fixado dessa forma que eu vou falar, mas como que seria o ideal? Você dividir a sua ingestão ali pelo menos em 3 a 4 refeições por dia. Por muito tempo se falou que só conseguiria absorver até 30, 40 gramas de proteína por refeição, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, que isso não é verdade. Mas é interessante você fracionar a proteína ao longo do dia, ter variedade ali na alimentação, né? Quanto maior variedade, mais vai ter a qualidade de proteína na sua alimentação, de leucina, enfim, os aminoácidos essenciais como um todo, e o efeito vai ser benéfico igual. Nunca vi alguém ter problema. Se você for ingerir só colágeno, vai ser um problema, né? Mas ninguém faz isso. Acho que ainda mais atleta não tem esse costume. Mas das proteínas que a gente tem no dia a dia, elas são interessantes. Já para mim, tiro para ti. A glutamina falaram para mim que ela ajuda na recuperação muscular, é verdade? Cara, não tem esse benefício, não. O que acontece é o efeito placebo. A gente esquece que o efeito placebo ele existe. Então, assim, o simples fato de você sentir que alguma coisa melhora, você pensar que uma coisa melhora, você vai ter uma melhoria. Mas se alguém colocasse farinha no teu pó de glutamina, ia ser a mesma coisa. Eu não estou dizendo que ela não vai te beneficiar, vai ter um efeito placebo, você vai se sentir melhor, enfim. Mas não é por causa da glutamina. O que tivesse naquele potinho é fazer a mesma coisa. Então, e ainda assim, né, o efeito placebo, a gente tem que pensar no seguinte, me corrija se eu estiver errado, Guilherme. Claro. Mas o efeito placebo pode acontecer 1, 2, 3 vezes. Enfim, diariamente, esse efeito placebo não vai acontecer para o resto da vida. Né? Então, a gente tem que também pensar nesse sentido, assim, né? Porque o efeito placebo também não é algo assim que você vai ter pelo resto da vida, né? Não, e jamais a gente vai querer fazer uma conduta, tomar uma decisão de um suplemento pelo efeito placebo, né? Exato. O benefício, ele tende a zero, né? Ele só não é literalmente zero porque, enfim, mas a gente não toma conduta nenhuma pensando em efeito placebo. E aqui, continuando, né, só complementando aqui sobre essa questão muscular,
também, né, como eu estava estudando a questão da paralisia, né, também não teve, a glutamina não teve efeito absolutamente nenhum na musculatura esquelética. Então, isso, claro, foi o meu estudo, mas muitos outros estudos corroboram, né, com da mesma forma, né? Tem mais um aqui, o Valmiro está fazendo uma pergunta. Aqui em São Luís, por fazer muito calor, tenho muita fadiga por conta desse calor. Tem algo que possa minimizar essa fadiga? Ó, Valmiro, de suplemento mesmo assim, não. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, hidratação. Eu acho que isso é uma coisa que muito atleta peca, tá? Eu já vi muito atleta ali nos jogos, chegar a garrafinha cheia, terminar o jogo, a garrafinha cheia ainda. Não pode, você tem que se hidratar bem, entendeu? Durante o jogo, você tem que fazer uma boa hidratação. E acaba que por conta da lesão medular, muitas vezes a termorregulação ela está afetada. Então, uma coisa que pode ter benefício é a questão física mesmo. É aquela estratégia de fazer vapor de água gelado, de se expor a colocar, às vezes, gelo em alguns pontos, jogar água gelada. Acaba que essa parte, o ventilador realmente também, se expor à frente do ventilador pode ter algum benefício. Agora, suplemento não vai te ajudar, não. É mais hidratação e medida física. Você conhece alguma coisa além disso que possa ajudar, Ricardo? Não, basicamente é isso. Eu estive em São Luís, inclusive, conheci o Valmiro lá, né? E ele não mentiu, lá realmente é calor. E basicamente são essas opções, né? Você tentar molhar o rosto. Algumas pessoas usam até algumas equipes, né? Do exterior, eles têm aqueles uns ice vest que a gente chama, né? Uns coletinhos que legal. Que tem assim que fica gelado, mas aqui a gente já tem o nosso substituto, que você pega um cooler, coloca gelo dentro, né? Você pega uma toalha normal, joga ali dentro, aí quando você sai, você pega essa toalha, coloca na cabeça. Então, esse é o nosso ice vest. Mas basicamente é isso: ventilador e essa transpiração artificial, digamos assim, né? Que é você molhar o rosto. Perfeito. Temos mais alguma pergunta, Ricardo? Eu acho que não. Vamos ver ali no chat. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. A gente está aqui para auxiliar. Se alguém também não quiser mandar aqui por vergonha, ou seja lá o motivo, quiser mandar no WhatsApp, me coloco à disposição. Podem mandar lá as dúvidas que tiverem. Se alguém não tiver o contato do Guilherme, só mande uma mensagem para mim que eu encaminho o telefone, o WhatsApp do Guilherme para vocês. Perfeito. O Guilherme é uma pessoa muito tranquila, super acessível, assim, né? A gente tive o prazer de trabalhar com o Guilherme ali, então é um cara super acessível mesmo, né, Guilherme? Você é um cara que gosta mesmo do esporte. Você está aí mesmo para compartilhar conhecimento. E se tiver algum atleta aí da seleção que, poxa, está querendo usar algum suplemento, está em dúvida do que funciona, o que não funciona, quer marcar uma consulta ali pela própria seleção mesmo, me chama no WhatsApp, a gente agenda um horário, acha um horário que fica bom para os dois, para entender o que você está usando, se tem coisa melhor, se tem coisa, enfim, para ajustar ali, eu me coloco à disposição também. Bom, então... Opa, aqui, ó. De novo aqui, no treino de hoje, tomei 1,5 litro de água. Isso aí, Japa. Tá no caminho certo. Então, queria agradecer muito a participação do pessoal, queria agradecer as perguntas que fizeram. E, Guilherme, quero muito agradecer você pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento. Suplementação é algo de extrema importância para o atleta, né? E hoje a gente, nessa apresentação do Guilherme, hoje a gente viu que não adianta não suplementar e nem mesmo suplementar demais. Sim. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com doping, que suplemento pode causar algum tipo de problema, e a melhor coisa para isso é sempre procurar um profissional, não tem segredo. Não confie em Instagram, não confie em vídeo de YouTube, confie em profissionais qualificados. Perfeito.
Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Em nome da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, agradeço a sua gentil contribuição aqui. E a gente tenho certeza que nos veremos aí em próximos eventos da Seleção Brasileira. Perfeito. Eu que agradeço o convite. Me coloco à disposição aí, caso precise novamente de algum auxílio nesse sentido. E espero que a gente consiga se ver em mais alguns treinamentos, algumas competições, sim, Ricardo. Muito obrigado. Com certeza disso. Então, pessoal, uma boa noite para vocês e podem entrar em contato. Valeu, boa noite. Até mais. Boa noite. Aí.